Para esse segundo bloco de Linha Direta com a Justiça, no programa de hoje, nós estamos recebendo um colega aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, jornalista Felipe Peixoto, do Jornal da Band, que também vai contar um pouco de uma outra história da vida dele que vocês não conhecem. Felipe, é um prazer te receber aqui na Rádio Bandeirantes. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Um prazer estar participando do teu programa. Um espaço nobre que a gente tem no rádio. Para falar sobre a área do direito. Mas o que o Felipe veio fazer aqui nesse capítulo de Linha Direta com a Justiça? O Felipe Peixoto concluiu recentemente a graduação em Direito pelo Largo São Francisco, Faculdade de Direito da USP, e ele está aqui para trazer algumas considerações, contar um pouco da história dele e também falar sobre o trabalho de conclusão de curso, a tese dele, que está ligada à área jurídica e jornalística, não podia ser diferente. Como é que foi cursar a faculdade de Direito, trabalhando como jornalista? Queria que você contasse um pouquinho de onde surgiu também a ideia de cursar Direito depois de jornalista formado. Você sabe, Pedro, que eu descobri semana passada que a vontade de fazer Direito já era mais antiga do que eu imaginava. Uma prima minha me mandou uma carta que eu escrevi para ela quando eu tinha 17 anos. Eu tinha esse hábito de escrever cartas, né, para alguns familiares, né? Mas já era antigo escrever carta, não sou tão velho assim. E aí, Pedro, numa dessas cartas que eu escrevi aos 17 anos, eu compartilhava com ela. Minha grande dúvida é se eu faço jornalismo ou direito. Olha E eu só. não lembrava disso, Pedro. Entrei em contato com isso semana passada. Então essa dúvida é mais antiga do que eu imaginava. Mas a minha paixão por jornalismo foi muito grande, porque na adolescência eu já comecei no rádio. Rádio é minha grande paixão. Acabou que eu acabei me desenvolvendo mais na televisão. Só que a vontade de fazer direito sempre esteve presente. E o que aconteceu foi que durante a profissão, Pedro, a gente percebe como é importante o jornalista ter conhecimento de diversas áreas, óbvio. Mas o direito, ele é um conhecimento da vida tão entranhado no nosso dia a dia que eu comecei a perceber o quanto que ele poderia ser importante para eu ser um jornalista melhor. Uma outra coisa que eu percebi é que a nossa cobertura jornalística no Brasil, a partir da redemocratização, focou muito no executivo e no legislativo. Né? A forma da gente dizer como o Brasil se enxerga, como o Brasil toca para frente, como que esse Brasil se organiza, a gente olha para o executivo e para o legislativo. E o nosso olhar para o judiciário, ele é um pouco mais tímido. Isso também tem a ver com o próprio judiciário, que se comunica menos do que o legislativo e do que o executivo. Não estou dizendo que é ruim, tá, Pedro? É uma característica do próprio judiciário ser mais preservado, né? Até porque ele tem a própria lei o proíbe de ficar falando tanto sobre casos concretos. Acabou que a nossa cobertura, tirando ali o STF, que a gente faz uma boa cobertura do que acontece ali, ela não é tão forte. E me deu essa vontade de me preparar melhor para isso, me tornar um jornalista mais preparado com o conhecimento do direito. Só que eu digo que a gente sempre se modifica pelas próprias escolhas, né? Então eu saio da faculdade do Direito muito encantado pela profissão, com um universo de ideias, de possibilidades. Então foi uma experiência incrível, né? E decidi, quando vim para São Paulo, que eu sou natural do Rio Grande do Sul, trabalhei 10 anos na Band em Porto Alegre, estou há 6 anos aqui na Band de São Paulo. E engraçado que eu entrei no Direito na Federal do Rio Grande do Sul lá. Só que no mês em que eu entrei no Direito na Federal do Rio Grande do Sul, a Band me chamou para me tornar repórter do Jornal da Band aqui. E eu precisei deixar o curso de Direito na Federal do Rio Grande do Sul, já tinha feito jornalismo na URGS. Só que eu digo, não, mas eu vou fazer Direito. Me dediquei, fui aos estudos, FUVEST, Biologia, Matemática, Física, Química, fiz aquela prova difícil da FUVEST, consegui passar e comecei na USP, no Largo São Francisco. A experiência tem sido incrível, os professores, a faculdade, tem sido algo sensacional, foi um aprendizado e tanto. Me sinto assim um profissional renovado saindo dessa faculdade. Eu imagino. Alguns conceitos que são disseminados na faculdade de Direito deveriam estar inseridos na escola, né? Todos os cidadãos
deveriam ter a oportunidade de experimentar o conhecimento, por exemplo, das garantias constitucionais, né? Que isso está limitado a quem passa pelos bancos na faculdade de Direito. São questões que poderiam colocar os estudantes brasileiros num outro patamar do conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. E muitas dessas previsões legais nós acabamos aprendendo na vida, e quem não passa pela faculdade de Direito, com o exercício diário de se confrontar com alguma dessas situações. Então é muito importante que a gente possa refletir também sobre essa questão. Você tem o mesmo sentimento? Um pouquinho de direito do trabalho, um pouquinho de direito civil ali, a questão de obrigações, direito de família, conceitos que as pessoas precisam, né? Primeiro, para saber como agir. E segundo, para saber como reivindicar no caso de estar próximo de uma situação como essa. É verdade, Pedro. Eu acho que sim, tem um direito do dia a dia que faria muita diferença, porque a gente passa por uma violação de direitos constante, principalmente se a gente pensa na nossa Constituição, né? Então, isso faz parte da vida, e a pessoa mais bem informada costuma ter menos violações do que a pessoa que é mal informada sobre os seus direitos. Geralmente, como regra, quem tem mais informação a respeito dos seus direitos, do que pode e não pode ser feito, ela está mais apta para reivindicar aquilo. Então, nesse quesito, a informação é muito importante até para você poder organizar a sua vida e ter menos dor de cabeça, né? Às vezes as pessoas deixam uma dívida se tornar astronômica e elas mal sabem que talvez aquela dívida não deveria estar daquele tamanho tão grande, um problema familiar, como é que ela vai resolver aquilo? As pessoas também são bastante individualistas, elas acham que podem tudo, mas na verdade não podem, nós temos limites. Então, eu acho que sim, o conhecimento dos seus direitos ajudaria a pessoa a viver uma vida com mais qualidade. Só que nós também temos na nossa Constituição normas programáticas que apontam que o Brasil precisa ir num determinado sentido, né? E aí a gente pensa, por exemplo, no direito à moradia, né? Esse direito à moradia, ele não é atendido, ele é uma norma programática, é o que nós queremos que o Brasil se torne. O que a gente vai fazer para isso? Como que a gente vai conduzir, levar o nosso país nesse sentido? Então, tem um conhecimento do direito que te ajuda a entender como a sua vida poderia ser melhor e mais fácil, e você tivesse sendo menos atacado. Isso também vale até, inclusive, uma relação de trabalho, uma relação de consumo, numa relação entre dois pares, numa relação comercial, mesmo que seja paritária. Mas você também tem, no momento que você olha para a Constituição, coisas que o Brasil precisa se transformar, se desenvolver. E aí a gente começa a perceber no nosso dia a dia em como a prefeitura toca a cidade, como o governador toca, como o presidente e o Congresso tocam, como que a empresa onde você toca, se ela está alinhada com isso, tu percebe que muitas vezes não está. Então eu acho que para a gente entender que país nós queremos, também é importante ter esse conhecimento, não só numa visão individual, mas também numa visão coletiva. Como que o direito te ajuda no dia a dia como repórter do Jornal da Band? Isso é uma coisa impressionante, assim. Não vou dizer que eu não tinha conhecimento, claro, a gente vai em busca. O repórter é especialista em se tornar especialista de qualquer assunto. A gente tem esse desafio diário, né? E você tem que passar muita segurança. Então, o nosso dia sempre começa você precisando se informar ao máximo daquele assunto. Na dinâmica do jornalismo do repórter do Jornal da Band, você, diferente, por exemplo, de um apresentador de rádio que precisa estar por dentro de tudo, eu não tenho esse compromisso profissional de num dia estar por dentro de tudo, mas eu preciso me aprofundar naquele tema que me foi designado. Às vezes, é uma coisa que não demanda tanto estudo. Por exemplo, compras de final de ano de Natal. Bom, eu não preciso parar e estudar um monte de coisa para ir bater papo com o consumidor sobre o que ele está pensando em comprar, em relatar. Beleza. Esse é um outro tipo de sensibilidade. É uma sensibilidade de você conseguir demonstrar o cotidiano, conversar com as pessoas, extrair delas um diálogo que seja interessante, que seja bom, que seja gostoso de assistir na televisão. Essa é uma das habilidades do repórter de TV. Só que às vezes você se depara com assuntos muito difíceis, né? Muito complexos.
E você precisa estudar muito esse assunto, não que você precise jogar no teu telespectador esse monte de coisa, pelo contrário. A gente se aprofunda no assunto é para simplificar. Para eu dizer a coisa, para eu dizer em 1 minuto e meio aquilo de uma forma muito simples, eu precisei estudar muito para não cometer o erro, porque a simplificação gera erro. Como que eu simplifico de uma maneira mais correta possível? E por que eu digo mais correta possível? Porque correta não vai ser. Você precisa, às vezes, desviar um pouquinho do conceito original e deixar brabo aquele especialista. Não é bem isso, porque você não tem tempo para compartilhar a complexidade daquele conhecimento. Então você vai simplificar ele um pouco mais. E a simplificação te dá uma ideia. Se a pessoa naquele 1 minuto e meio gostou daquele assunto, é óbvio que eu quero que ela se aprofunde, que ela pesquise, que ela vá atrás. Mas em 1 minuto e meio eu não vou dar conta de todo o assunto. Mas eu preciso transmitir isso da maneira mais correta possível para que a pessoa consiga entender do que eu estou falando. Isso demanda estudo. E nisso o direito dá um salto exponencial nesse sentido, porque você já parte de um outro patamar. Você já tem aquele conhecimento base e que se você vai contatar a fonte ou se você vai contatar no dia a dia, quando você está gravando algo, você já sabe, não, você já tem esse conhecimento do direito base e dali você pode avançar. Então, não só no campo jurídico, quando nós temos reportagens que envolvem decisões judiciais, onde a gente precisa rapidamente ler uma sentença, é comum, às vezes o jornal está quase no ar, cai uma sentença de 40 páginas, né? E às vezes uma coisa simples. Antes de uma sentença tem um relatório. Se você está com pressa, você vai pular o relatório. Porque se você precisa saber o que o juiz decidiu, você não precisa ficar lendo todo o relatório. Você precisa ler o relatório para saber se todas as informações estão lá, para conseguir conhecer o caso. Tudo bem. Agora, você precisa ir para o final. No final vai estar no dispositivo, o que o juiz realmente decidiu. Só que às vezes essas palavras são tão técnicas que a gente não consegue entender. E eu passo isso com colegas e às vezes eles me procuram. Felipe, o que o juiz quis dizer aqui nesse ponto, né? E uma outra coisa que o direito nos ajuda muito é mostrar que nós não temos muitas certezas, mesmo no campo do direito. O que eu quero dizer com isso? Um mesmo assunto, você vai ter ótimos argumentos para os dois lados, né? E no jornalismo a gente tem uma vontade, né? Não, eu vou te mostrar aqui a verdade, eu vou te mostrar aqui o caminho, eu vou te mostrar como funciona, eu vou te mostrar como que a realidade é. Calma aí, meu amigo. Se no próprio judiciário nós temos, no próprio mundo do direito, visões tão diferentes, tão múltiplas, eu acho que não é o jornalista que vai te apontar o caminho. Ele é um bom companheiro, um bom narrador para te fazer olhar para essa realidade e para te fazer mostrar as interpretações possíveis disso. Agora, se eu estou dizendo aqui, não, é isso e ponto final, eu acho que o direito me ensinou que existem muitas formas possíveis de você interpretar o mesmo fato. Recentemente aqui no programa, nós tivemos um aprofundamento a respeito da questão do vínculo empregatício de motoristas de aplicativo, de transporte, de entrega com essas empresas, né? E nós temos hoje uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que tem um entendimento sobre isso. E temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vai em outro sentido. Ou seja, nós vamos em algum momento ter um encontro, né, dessas decisões. São decisões judiciais diferentes, turmas diferentes no Tribunal Superior do Trabalho que tratam do assunto e o Supremo vai ter que dar um ponto final lá na frente, já tem decisão monocrática a respeito desse assunto. Então isso vai bem de encontro, né? É difícil às vezes você querer dizer, olha, esse assunto aqui, ele está pacificado. São poucos os temas em que nós temos a oportunidade de dizer assim. E por que você fala, explica aí por que você fala de matéria de reportagem de 1 minuto e meio, por que você trouxe esse tema? As pessoas que não conhecem o dia a dia da redação devem estar se perguntando, mas por que ele falou 1 minuto e meio? Esse é um tempo meio padrão dos telejornais, né? A gente tem um desafio nos telejornais de audiência e que essa dinâmica do telejornal te chama, às vezes, para reportagens um pouco mais dinâmicas. Cada telejornal lida com isso de maneiras diferentes. O Jornal da Band, você vai encontrar reportagens longas, de 4, 5 até 6 minutos, reportagens especiais, mas no dia a dia, aquela pauta diária, você parte geralmente de 1 minuto e 30.
Aí, quando você tem um pouco mais relevante, você consegue 2 minutos, você tem o choro do repórter, que é você chegar ali pro editor e dizer, puxa, meu conteúdo está muito bom ou está muito complexo e eu não estou conseguindo 2 minutos, está pouco, nós vamos tirar coisa boa. E aí o editor, geralmente, ele tem uma certa flexibilidade para avaliar isso caso a caso, né? Num dia de post de Donald Trump, vai ser muito complicado você ceder 30 segundos a mais para uma matéria de comportamento. Sim. Num dia de factual um pouco mais calmo, por que não, né? Então esse é um desafio diário que a gente tem. Há uma negociação na redação, óbvio, para isso, né? Às vezes, como tem vezes que eu me deparo com determinados assuntos em que eu digo, olha, esse assunto, ele tá simples, ele tá redondo. O editor me deu 1,40 e, na verdade, pode ser 1,30, 1,20. Então tem essa possibilidade para a gente poder jogar no dia a dia, né? Porque você tem aquele tempo pré-determinado, mas você pode falar com o editor, puxar um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso é possível. Felipe, qual foi o principal desafio durante o seu período na faculdade de Direito? Conciliar o trabalho com as aulas, com as avaliações? O que te vem à mente quando eu te faço essa pergunta? Ah, com certeza é isso, Pedro, porque a gente no jornalismo tem uma rotina muito dinâmica, dinâmica de horários, inclusive, né? É uma coisa muito frequente. A gente no Jornal da Band a gente não tem horário fixo. A gente tem, digamos, horário preferencial. Mas horário fixo não, então muda muito. É claro que eu tenho um agradecimento muito grande à direção do Grupo Bandeirantes, que foi minha parceira durante essa faculdade. Conversei com os meus gestores, expliquei que eu estava iniciando essa faculdade e estou conseguindo cumprir ela nos 5 anos. E eu achei que eu não ia conseguir em 5 anos. Achei que ia precisar de talvez 6, 7, tudo bem, não teria problema nenhum. Mas eu consegui cumprir ela em 5 anos e muito foi aos gestores que contribuíram para isso, né? Por exemplo, teve um período em que eu tinha uma aula de manhã, inclusive com o ministro Alexandre de Moraes. Foi essa aula de manhã que eu tinha, vinha para a Band, fechava minha reportagem e de noite eu tinha aula de tributário e mais outras aulas. E foi um semestre um pouco mais apertado, que foi muito importante essa negociação aqui. Com certeza foi o principal desafio. Eu nunca vou esquecer, quando eu estava no julgamento da Boate Kiss, lá em Porto Alegre, e nós estávamos no período de pandemia, né, e muitas das avaliações eram online ainda, né? Então tinha essa possibilidade. Aí eu tinha uma avaliação de noite, em que coincidia um pouco com o final do meu horário ali, eu não sabia se eu ia ter condições de fazer ou não, né? E aí eu estava ao vivo, entrando no Jornal da Band, dando as notícias do julgamento, e eu digo, olha, eu não vou conseguir fazer essa prova, não vai ter jeito, vou ter que pegar a recuperação. E aí já era um assunto que eu tinha estudado, ele já estava um pouco fresco na cabeça, mas eu estava envolvido nas entradas ao vivo, Claro. no julgamento. Claro. Aí quando eu terminei a minha última entrada ao vivo, eu olhei para o relógio. E ainda tinha 20 minutos para entregar a prova. Era uma prova online que dava para fazer pelo celular. Eu sentei na escadaria do tribunal, né? Eu disse para o cinegrafista, eu digo, só um minutinho, que eu vou tentar, provavelmente, não, acho que eu não ganhei nota máxima nem nada, mas eu vou tentar entregar essa prova aqui, né? Porque eu lembro desse conteúdo. Eu sentei no tribunal, ainda com o microfone da Band do meu lado, fiquei no celular aqueles 20 minutos lendo, escrevendo para fazer o envio digital. Então, só um exemplo de como conciliar, que não é muito fácil. Às vezes a gente passa por uns sufocos, mas com certeza foi o grande desafio, foi esse, assim, mas deu tudo certo, assim, e estou muito grato por ter conseguido fazer isso. Por que você escolheu o tema fake news para se aprofundar na faculdade, no seu trabalho? Da onde surgiu essa escolha? E queria que você já começasse a desenvolver aqui o que você pesquisou sobre fake news, que é um assunto que a gente tem lidado, vai lidar ainda por um tempo no jornalismo. A pergunta mais difícil que eu tenho escutado, agora que eu terminei o curso, é a seguinte: para qual área você vai? Qual área você vai se especializar? Dizer isso para um jornalista é uma dificuldade, meu amigo, porque você sabe que a gente é muito apaixonado por muitos temas, né? Uhum. E a profissão do direito, como ela é muito complexa, ela tende à especialização. Então você tem que escolher uma área, né? Então, quando eu tive que escolher o meu assunto de tese de laurea, eu pensei, olha, qual é o que eu tenho de diferente? É todo o conhecimento da comunicação.
não só da experiência como repórter do Jornal da Band, mas conhecimento acadêmico, seja pela graduação, seja pelo mestrado em comunicação que eu fiz na Federal do Rio Grande do Sul, que foi me preparando academicamente também para os estudos da comunicação. Então, eu queria escolher um tema que eu conseguisse utilizar os autores da comunicação e os autores do direito, né? E eu acho que fake news ajuda muito, porque o que eu percebi um pouco é que as discussões de fake news, elas precisam ser necessariamente interdisciplinares, né? Se você olha para as fake news apenas como um comunicador ou apenas como um jurista, você não está olhando o todo. Então eu acho que o nosso avanço, inclusive em termos de regulatórios, ele precisa se dar olhando o todo. E é claro que o meu assunto de pesquisa foi apenas um recorte, né? Que essa é uma estratégia super importante de quem vai fazer produção acadêmica. Você não pode abraçar o todo, você faz um recorte. E o recorte que eu escolhi foi o seguinte: nós estamos com um problema regulatório de fake news. Nós não estamos conseguindo aprovar um projeto de lei a respeito de fake news. Não estou dizendo que devemos necessariamente, não estou dizendo que o texto final que está tramitando agora é o texto ideal. Só que nós temos, a nossa sociedade brasileira está com uma dificuldade de regular fake news. O que isso não significa é que nós não podemos avaliar as fake news do ponto de vista jurídico e promover julgamentos em torno delas. Por quê? Porque o projeto de lei das fake news ele pode vir e trazer uma certa especificidade no assunto. Mas nós temos todo um arcabouço legal contra as mentiras. E nós temos uma Constituição com princípios que também podem ser perfeitamente usados contra as fake news. E a minha análise foi a seguinte: o que nós temos na Constituição que melhor nos ajuda no combate às fake news? Porque a gente fica olhando muito para o Código Penal, a gente fica olhando muito para o Código Civil. Para o Código Penal, mas não é crime. Bom, beleza, então é crime calúnia. Então a fake news, para ser combatida, ela tem que ser uma calúnia, certo? Ou ela tem que ser uma ameaça à saúde, dizer que a vacina não funciona, certo? E contra a Terra plana, o que a gente faz? Porque veja bem, a pessoa não espalha uma fake news de que a Terra é plana para te convencer que a Terra é plana. Ela está criando um terreno de alienação. Então você está entrando num círculo de alienação onde você começa a duvidar de todas as instituições democráticas que nós temos e que sustentam a nossa sociedade. Então você começa duvidando do STF, começa duvidando do Legislativo, começa duvidando da imprensa, começa duvidando da escola, daqui a pouco tu não acredita em mais nada, a não ser naquela rede de WhatsApp que está te mandando aquele monte de fake news. Só que nesse monte de fake news, por meio de crime, tu consegue combater uma parte delas. Muitas não. Como que você faz para fazer um combate conjunto disso? E é por isso que eu defendo que a Constituição, formada em 1988, antes mesmo da internet existir, para as pessoas, nos traz esses subsídios. E nessa pesquisa eu defendi 3 pontos. Eu defendi o princípio democrático. Como que você vai ter uma democracia livre e um voto livre se você está votando com base em alegações mentirosas? O nosso direito de escolha está totalmente corrompido? Porque eu posso dizer, não, o que vale é o voto da maioria. Mas se essa maioria está votando com base em mentiras, o princípio democrático está sendo plenamente desrespeitado. Nós temos também na Constituição, que é o segundo pilar, o direito à informação. Quando eu falo direito à informação, eu não estou falando direito à informação enganosa. O pressuposto é que o direito à informação ela tem que ser factual, verdadeira. Não na verdade filosófica. A verdade factual tem várias interpretações possíveis, várias. Mas nós não podemos fatos mentirosos levar a pessoa a conclusões também mentirosas. E o terceiro pilar, que esse é pouco falado. Nós temos um capítulo de comunicação na Constituição Federal, muito voltado para os veículos de comunicação da época, rádio e TV. Nós aqui da rádio, nós da TV, precisamos respeitar valores éticos. Isso está na Constituição, para os meios de comunicação. À época, nós não tínhamos as plataformas digitais. Só que esse conteúdo que se direciona aos meios de comunicação também é aplicável aos meios de comunicação de hoje em dia, que é aqui a internet, as redes sociais, que devem respeitar valores éticos. Esses valores éticos,
estão completamente corrompidos no momento que uma plataforma digital está ganhando rios de dinheiro compartilhando uma informação enganosa com centenas de milhares de pessoas. Há um descumprimento claro da Constituição nesse ponto. E esse foi o terceiro pilar. Foi um resumo rápido, mais ou menos, do meu estudo, que também tentou recuperar como que a mentira é tratada no nosso conjunto de leis. A mentira é combatida de várias formas, por meio do Código Penal, do Código Civil. Eu trabalhei um pouquinho isso na minha tese também. E aí eu te pergunto, com base nessas afirmações que foram feitas aqui, pelo teu estudo, é preciso incorporar algo à Constituição? É preciso regulamentar algo que está na Constituição que não está regulamentado? Ou mandamos para o judiciário e julgamos com a lei que nós temos hoje? Eu acho que eu fico um pouco pensando na maturidade que nós estamos nesse momento para fazer a aprovação de uma lei com uma regulamentação. Porque a questão é regulamentar como, né? A dúvida não é se devemos ou não regulamentar exatamente, porque regulamentar, a depender da regulamentação, eu vou dizer que não. A depender da regulamentação, eu vou dizer que sim. Então, mas eu acho... É porque é muito poder, né? Exato. E você pode criar um problema para imprensa nesse sentido, né? Há algumas regulamentações que dizem, não, notícias tendenciosas. Como é que, poxa vida, mas como é que tu vai mostrar isso, né? Daqui a pouco quem vai dizer, tá né, tirando o ar se é conteúdo dos não. veículos de comunicação, né? Mesmo que não é com base numa mentira. Então, esse é um desafio muito grande. Ainda assim, eu acho que nós precisamos de um pouco mais de princípios que nos ajudem nesse caminho. E eu acho que sim, uma lei vai nos ajudar nesse sentido. Agora, acho muito complicado a gente também colocar na mão das plataformas digitais decidir exatamente o que é esse conteúdo. Eu ainda acho o judiciário a instituição mais preparada para lidar com isso. O judiciário lida com isso todos os dias, Pedro. Todos os dias nós levamos questões para o judiciário e as questões são as seguintes. Eu acho isso e o outro diz que acha aquilo. E o judiciário decide quem está com a razão. Essa instituição ela é expert em conseguir evidências, provas, para conseguir determinar qual é o melhor caminho a ser seguido. Me parece que o judiciário é muito mais preparado do que, por exemplo, uma própria plataforma digital para conseguir definir isso. Então, ainda que a gente possa, e eu acho que será saudável, construir uma legislação que não ataque a imprensa e consiga atacar as notícias fraudulentas, construídas com o objetivo de enganar, eu acho que vai ser positivo. Mas eu ainda aposto muito no judiciário para nos ajudar nisso. Isso no campo do direito, porque a gente tem todo um outro campo de combate às fake news, que passa pela própria educação, por outras instituições que também precisam enfrentar essa questão. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes hoje com o Felipe Peixoto, que é repórter do Jornal da Band, também agora bacharel em Direito, que está contando para a gente um pouco da trajetória dele, um pouco daquilo que ele absorveu na faculdade, como pretende conciliar esse conhecimento adquirido com as reportagens que produz diariamente e trazendo também reflexões sobre temas que ele se aprofundou nesse período de formação e graduação em Direito. Felipe, o que na faculdade hoje se passa para os alunos a respeito do futuro do direito? Nós temos uma vida cada vez mais tecnológica e vamos ter uma vida cada vez mais importante. Eu faço essa pergunta porque acredito que advogados que acompanham o programa, outros operadores do direito, estudaram numa época em que não havia possibilidade de você utilizar, por exemplo, o ChatGPT, a inteligência artificial. E esse conteúdo hoje bate à porta dos escritórios e dos tribunais. Tanto é que, para recurso repetitivo, o STJ tem utilizado essa ferramenta como um auxílio ali para os funcionários, os ministros e também os assessores. Como que isso hoje é debatido na faculdade? O que os professores, acadêmicos vislumbram para os caminhos que o direito vai ganhar? Olha, sabe que é uma pergunta interessante, porque uma das coisas que na Faculdade do Largo São Francisco é muito trazido é exatamente esse ponto.
como que vocês vão lidar com isso no futuro. Porque eu acho que existem alguns cursos que nos fazem um preparo um pouco mais técnico. E tá ótimo, acho que é super importante para o dia a dia do advogado, né? Eu brinco que a USP não me preparou muito para a prova da OAB. Já fiz a prova da OAB, passei na prova da OAB, fiquei feliz que passei na minha primeira tentativa, deu tudo certo. Mas assim, a USP, na parte técnica ali, não me deixou preparado para a prova da OAB, mas me deixou preparado para enfrentar as questões do direito que precisam ser debatidas no futuro. Ali exatamente qual o nome do recurso, qual o prazo para você interpor tal coisa, não foi o foco da minha faculdade. O foco da minha faculdade foi... E claro, eu também escolhi disciplinas, né, pensando um pouco mais nisso. Foi pensar a nossa sociedade a partir do direito, o que pode ser feito a partir disso. É claro que eu me dediquei um monte para a prova da OAB, porque eu precisava passar, Claro, né? claro. E estudei um monte ali tecnicamente e deu tudo certo. Mas assim, nas minhas aulas, essa reflexão sempre foi muito presente. E como eu gosto muito de direito constitucional, por ser jornalista, a minha formação também se voltou muito para esse lado, né? Para a gente pensar o que nós fazemos hoje como Brasil. Agora, a gente, há um tempo atrás, tu tinha muito tempo de dedicação dedicado a buscar processo e pegar processo, né? Os professores narravam muito isso. Ah, não, preciso ir lá e gastam tempo. Esse tempo não é mais gasto, você não precisa mais do estagiário para ir lá ficar buscando e pegando processo. Hoje houve uma evolução tecnológica que fez com que o estagiário não precisasse mais ser demandado para isso, então ele focou em outras coisas. E eu acho que a inteligência artificial, ela pode entrar um pouco nesse campo, e a gente teve alguns debates na faculdade nesse sentido, como um suporte de pesquisa. É claro que nós estamos falando da inteligência artificial que hoje os advogados têm acesso, né? Que você entrar num chat GPT ou numa outra inteligência artificial, trocar uma ideia, conversar sobre determinados pontos, né? Agora, o problema é quando ela é utilizada como uma fonte fidedigna. E nós vimos aí erros grotescos em termos de jurisprudência, né? Você vai tentar chamar de jurisprudência no chat GPT, vai ser um completo desastre, né? Agora, uma experiência interessante é você fazer um debate de ideias, né? Parece até estranho dizer um debate de ideias com uma inteligência artificial. Mas nesse campo, quando você não está precisando da informação, por exemplo, qual autor disse isso, qual julgado, quando você não precisa de números, você precisa de ideias. A inteligência artificial pode ser um suporte interessante em termos de troca de informações gerais sobre determinados assuntos. Como que eu encaro esse assunto no direito? A inteligência artificial pode te dar um suporte interessante. Quando você faz, olha, eu penso que esse assunto tem que ser lidado de tal forma, e a inteligência artificial pode te trazer outras argumentações, como se fosse uma pesquisa no Google que a gente faz há anos, de uma maneira um pouco mais direcionada, né? O problema é se você pega a informação que ali você te trouxe e transporta isso sem uma perfeita e necessária curadoria para um instrumento de trabalho final. Como refresco de ideias, eu acho que hoje os advogados têm uma ferramenta, né? Uma ferramenta para poder trabalhar essas ideias, esses conceitos, construir as suas peças como um frescor, um debate. E aí você constrói a sua decisão com base naquilo que você, obviamente, acredita. O meu problema é quando você dá muito poder. Você não pode dar poder. Agora, num método consultivo, e tendo a certeza de que as informações em termos de números, de dados, de autores não são confiáveis, se você tem essa clareza, pode ser uma ferramenta interessante. Eu acho que pode ser uma ferramenta que pode aprimorar um pouco os nossos processos e fazer com que os jovens advogados, estudantes, possam até se concentrar em outras coisas, né? Quando você tem um assistente virtual que consegue te dar uma certa base, você consegue também direcionar a sua atenção de uma maneira um pouco mais estratégica. Acho que é um caminho muito cauteloso que nós temos que ter ainda, porque ainda assim essas inteligências artificiais estão na mão de grandes corporações, grandes big techs, e temos que lidar com cautela com isso. Felipe Peixoto, você falou da Constituição brasileira, né? São muitos artigos, é uma Constituição muito maior, por exemplo, do que a americana, que é sempre o alvo de comparação de nós aqui brasileiros. Lá você tem uma Constituição muito mais enxuta, apenas com princípios, e que é
super difícil de ser modificada, alterada, mexida. Aqui nós mexemos na Constituição muitas vezes, e emendamos e revogamos a emenda, e adicionamos um artigo, e mudamos o capítulo, ou seja, é uma coxa de retalhos aqui. Às vezes se aprova a PEC no mesmo dia aqui, né? Dependendo da vontade política, já aconteceu, inclusive recentemente. A Constituição brasileira é muito complexa, dá para aprender toda a Constituição nos 5 anos da faculdade? Olha, tô tão acostumado a ler a Constituição que eu já não acho ela muito grande. Já visitei ela tantas vezes. É, eu não acho que ela seja necessariamente grande, não. Eu sei que tem essa comparação grande com a Constituição dos Estados Unidos, né? E tem muitas críticas na Constituição nesse sentido. Tem exemplos clássicos de coisas desnecessárias na Constituição, né? Sim, eu sei, não é perfeito, né? Um conjunto de constituintes construiu com muito brilhantismo a Constituição, mas é claro que nós temos falhas, não vou defendê-la com unhas e dentes. Mas tampouco acho que ela precisa ser taxada como uma Constituição extensa demais, eu não me preocuparia tanto com isso, eu me preocuparia um pouco mais com as questões programáticas que são trazidas para o desenvolvimento do Brasil, que não são tão cumpridas, né? Agora, na faculdade, depende um pouco do direcionamento que você leva na sua formação. Tem faculdades que têm um conjunto de disciplinas inflexível, né? Você tem que seguir aquilo ali. Sim. Às vezes são faculdades um pouco menores que precisam enxugar, até para uma questão de custos, né? E precisam deixar redondinho. A USP tem muito aluno, né? E muitos professores. Então tu pode fazer a sua formação. Tem pessoas que saem com formações completamente diferentes. Algumas com uma formação trabalhista, porque o direito seguiu outro caminho. O direito não seguiu o caminho da engenharia, né? A engenharia se dividiu e passou a ter várias especialidades, né? O direito se manteve como direito, né? E aí você direciona ou por meio de uma especialização ou dentro da própria faculdade. Na USP você consegue fazer isso, né? Você tem uma liberdade para escolher as disciplinas mais direcionadas, né? Então você pode ter um aluno saindo de lá altamente especializado no direito penal e no direito do trabalho, que, claro, tem a base da Constituição, mas focada na área de seu interesse, focada na área do trabalho, focada na área do direito penal, mas não vai conhecer toda a Constituição, né? Então eu acho que há sim muitos advogados que deixam a faculdade com pouco conhecimento sobre a Constituição. E é interessante que no direito a gente resolve algumas coisas com um olhar um pouco mais amplo, mais base. Às vezes a gente quer olhar, às vezes a letrinha ali, o artigo, é ali que resolve. Às vezes a resposta não está ali. Às vezes você tem que se distanciar um pouco e olhar para a norma de uma maneira um pouco mais ampla, olhando um pouco mais para o princípio, olhando um pouco mais para a Constituição, e tu consegue resolver isso, né? No caso concreto, né, Aristóteles já defendia muito que a justiça se dá no caso concreto. Então, quando você olha o caso concreto, você pega aquele artigo da lei e você percebe que aquele artigo da lei não está fazendo justiça no caso concreto, você como advogado do seu cliente, você vai dizer isso. Você vai dizer, olha, eu sei que esse artigo da lei está dizendo para fazer isso, mas juiz, se você fizer isso nesse meu cliente, você não vai estar fazendo justiça. Você vai estar causando algo que a lei não quer. Então, o caso concreto é sempre uma caixinha de surpresas e nós precisamos trabalhar com isso. Por isso que nós não somos inteligências artificiais que vamos olhar o artigo e dizer, não, está dito isso. Então você vai precisar buscar no todo, e a Constituição te ajuda muito nisso, como que você olha para aquele caso concreto e vai trazer a justiça ali na melhor forma, no melhor cenário. Então, assim, conhecer toda a Constituição, eu diria que é muito difícil saindo da faculdade, mas eu acho que ela é a nossa companheira para o resto da profissão, para conduzir de tudo um pouco. Felipe, eu queria te perguntar também sobre o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, é um debate aberto hoje na sociedade, o papel do Supremo, protagonismo dos ministros, a questão como há hoje até mesmo um ativismo judicial com a criação de interpretações que não estão na legislação. Isso é criticado por muitos juristas, defendido por outros. Até o ministro Barroso, no seu livro, defende abertamente que o ministro do Supremo, na ausência de uma tomada de decisão do Legislativo,
o Supremo deve legislar, o juiz ali ele precisa decidir se não há uma norma para aquele caso concreto. Como que você enxerga isso do ponto de vista jurídico, jornalístico, fazendo uma análise multidisciplinar aqui, como nós temos feito também em outros assuntos? Você sabe que uma das coisas muito interessantes que a gente desenvolveu na faculdade é a análise de grandes decisões do Supremo Tribunal Federal, a análise argumentativa disso e como que isso se deu, né? E algo que eu não tinha tanta clareza como jornalista, e isso veio durante a faculdade do Direito, é a questão de que o Supremo Tribunal Federal é um órgão do judiciário com alto viés político. E eu não estou dizendo político partidário, até pode ser que tenha, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos tribunais, Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais que existem, claro, um caráter mais técnico de formação de jurisprudência, de direcionamento, e que quando nós chegamos no STF, a gente está chegando a pontos que, vamos dizer assim, que são massas cinzentas, onde você tem bons argumentos para os dois lados. Quando você tem bons e fortes argumentos para os dois lados, como que você toma essa decisão? O que você leva em conta? Para qual lugar a sua lanterna vai apontar a luz para tomar a sua decisão? Tanto é que o Supremo Tribunal Federal parte de uma indicação do Executivo e do Legislativo. São esses os órgãos que, dentro de uma composição de balança entre os três poderes, há essa indicação. Então, ele é um tribunal que ele tem esse caráter. Então, nós muitas vezes estamos exigindo do STF algo que ele não é, né? Então, se ele vai enfrentar determinadas questões e ele tem uma origem política, nós também temos que esperar deles algumas decisões que refletem, talvez, a sociedade do momento. E por isso que essas decisões são altamente criticáveis, e nós temos excelentes argumentos para decisões do STF, que para alguns vão ser péssimas e para outros vão ser excelentes. Resolveu o problema. Agora, tem que resolver. A gente não pode viver, e às vezes o STF senta em cima de certos assuntos e fica mais de 10 anos sem resolver. A insegurança jurídica fica muito grande, né? Então, eu acho que a Corte, pela sua Constituição, não Constituição Federal, da forma que ela se constitui, ela leva a ter esse caráter em que a pessoa pode decidir, ela olha para o problema, sabe quando você olha o problema, eu acho que é isso e eu vou buscar argumentos para justificar que é isso? Esse é um problema grave que a gente tem. Isso acontece com juízes também. Você olha o caso e você vai dizer, eu acho que é mais ou menos isso que tem que acontecer. Deixa eu ver o que está na lei aí que me ajuda nessa construção argumentativa. Então eu acho que o STF tem essa característica, me veio essa clareza durante o curso de Direito de que nós temos que entendê-lo um pouco dessa forma, e é um jogo duro. Acaba que é um jogo de como que o país se vê e o país quer enfrentar as suas grandes questões. Acaba sendo um grande debate político também, não só jurídico. Felipe Peixoto, muito obrigado por ter vindo hoje aqui à Rádio Bandeirantes, no Linha Direta com a Justiça, para dividir um pouco conosco o seu conhecimento, a sua trajetória. Os ouvintes gostam muito de conhecer um pouco mais a respeito dos profissionais que estão aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E nesse espaço aqui que a gente trata do mundo de direito, foi muito bom te receber nessa oportunidade. Obrigado, viu? Eu te agradeço muito, sensacional o nosso bate-papo, fiquei super feliz de poder ter essa troca contigo. Linha Direta com a Justiça está disponível também em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Agradeço a audiência de todos. Na semana que vem tem mais.